bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de fundamentos históricos, teóricos, metodológicos do serviço social, o serviço social nos anos 60, com a dinâmica da autocracia burguesa. Tá? Para iniciar, a gente vai refrescar um pouco a memória, tá certo? Trazendo aqui quais são os acontecimentos mais importantes, tá? É bom porque já está bem grifadinho aí, ó, no contexto da ditadura, a gente tem um movimento de reconceituação que se dá em 3 ciclos históricos: a modernização conservadora, a reatualização do conservadorismo e o movimento de intenção de ruptura. O movimento de intenção de ruptura é o 3º ciclo e ele visa de fato romper com aquele conservadorismo e o tradicionalismo da profissão, tá? Ele vai se dar a partir de 2 acontecimentos, que é o método BH, que vai ser a primeira proposta de adesão do serviço social ao marxismo, e o Congresso da Virada, certo? Que é especificamente o que esta aula vai abordar aqui, tá? É o Congresso da Virada. O nome, como eu sempre costumo dizer nas aulas, tá? Preste atenção nos nomes. Esse período do serviço social tem muitos nomes, mas todos os nomes trazem uma referência. Então, por exemplo, o movimento de intenção de ruptura, um movimento que tem a intenção de romper. Romper com o quê? Com o conservadorismo, tá? Quando a gente fala Congresso da Virada, é porque de fato o Congresso virou, ele virou de lado, ele virou praticamente, aí fazendo analogia, de cabeça para baixo. E a gente vai entender por quê. Então vamos lá. Então, o Congresso da Virada foi um acontecimento que se deu em 1979, tá? Eu preciso que você decore a data aqui, ó, porque essa data também é muito cobrada nas provas. Quem foi, onde se deu o Congresso da Virada? O Congresso da Virada se deu no 3º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, certo? E representou o compromisso profissional com a vertente crítica e foi um marco histórico, gente, para a construção do novo projeto ético-político do serviço social, tá? Então, esse congresso era o 3º CBAS, que inclusive o CBAS ele tem praticamente 2 em 2 anos na categoria. Então, o 3º CBAS, que é o Encontro Brasileiro de Assistente Social, que acontecia em 79 em São Paulo. Foi um congresso que se deu aí já no período do finalzinho da ditadura, tá? Esse período histórico era marcado por grandes mobilizações, tá, da sociedade, dos movimentos sociais, tá, que se davam naquele contexto. A gente tinha uma luta pelo processo da democracia e um período da redemocratização. E a categoria profissional também estava empenhada nisso. Então, havia toda uma efervescência interna da categoria, tanto de questionamento dessa realidade, desse estado ditatorial, mas também das próprias bases do serviço social. O Congresso ele vai ser todo pensado numa perspectiva de ditadura, tá? De estado aí ditatorial, sem uma vertente crítica, sem um pensamento crítico, tá? E o que é que vai acontecer no caminho? Esse Congresso ele vai virar de cabeça para baixo, tá? Muitos representantes, muitos profissionais de serviço social que tinham participado de encontros anteriores vão chegar no Congresso e vão propor uma nova proposta para o Congresso, não mais salientando a ditadura nem os ditadores, mas propondo um Congresso que enaltecesse aí a classe trabalhadora, que trouxesse uma vertente crítica. Por isso que ele é chamado de Congresso da Virada, porque no meio do caminho ele vira totalmente a proposta do Congresso. E de fato ele também vai virar a profissão, porque é no Congresso da Virada que a gente bate o martelo e vai aderir ao marxismo como vertente crítica. E esse momento histórico, esse marco histórico, ele vai ser o início para uma nova caminhada da profissão, que é a construção de um novo projeto profissional pensado a partir dessa vertente. Portanto, gente, o Congresso da Virada é um dos eventos mais importantes desse 3º ciclo, tá? É um acontecimento mais importante desse 3º ciclo e ele é inclusive cobrado bastante nas provas. Então eu preciso que você tome nota disso aqui, porque isso aqui também é cobrado, tá? Lembra que aconteceu em 79, lembra que aconteceu com o 3º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, lembra que vai aderir à vertente crítica, lembra que é um marco histórico para a construção do projeto profissional. Às vezes
vezes eles pedem a data, às vezes eles perguntam qual foi o Congresso brasileiro, né? Qual foi o terceiro Congresso, qual foi o evento, melhor dizendo, que vai se dar o Congresso da Virada. Então ele bota lá vários exemplos, coloca para você marcar a alternativa e você vai lembrar que é o terceiro CBAs, tá? E aí, dando seguimento aqui, né, para a gente apontar aquilo que é importante para a sua prova, aconteceram alguns eventos, alguns encontros anteriores ao Congresso da Virada, né, os acontecimentos anteriores ao Congresso da Virada, tá? Esses acontecimentos foram importantes para que a categoria ela tivesse uma visão diferente e que fosse propor lá no Congresso da Virada uma nova proposta. Que acontecimentos foram esses? Foi o terceiro Encontro Nacional de Entidades Sindicais, tá? Que articulou um documento crítico para os CBAs. Então, a gente vai ter aqui o terceiro Encontro Nacional de Entidades Sindicais, que vai articular esse documento crítico para os CBAs. A gente vai ter o Encontro Nacional de Capacitação Continuada, que vai fazer o quê? Discutir a função da prática profissional, tá? E a gente vai ter o Encontro Nacional dos Estudantes de Serviço Social, o ENES, né, que agora se chama ENESO, mas naquela época chamava ENESO, que vai articular o movimento estudantil realizado em Londrina em 1979, bem próximo ao Congresso aí da Virada. Então, esses foram acontecimentos que vão anteceder, tá, o Congresso da Virada e que vai fomentar nos profissionais, nos estudantes, ideias, né, críticas para se levar para o Congresso. Muitos desses participantes desses encontros, eles vão para os CBAs e vão propor aí uma mudança, tá? Uma mudança na própria nomenclatura e organização do Congresso, tá? E aí a gente vai ter, nesse sentido, gente, algumas informações importantes que vocês precisam saber, que a prova também pode cobrar em relação aos CBAs. A gente vai ver que ele acontece em setembro de 79, como a gente havia colocado, tá? Ele acontece em 79, mas lembra que foi em setembro, porque muitas vezes eles perguntam o mês. Lembra que ocorreu na cidade de São Paulo, tá? E teve por tema Serviço Social e Política Social, tá? Sendo organizado pelo Conselho Federal de Assistente Social, Cefaz, e o CRAS de São Paulo, que é o Conselho Regional de Assistente Social de São Paulo. Lembra que nesse período aí a gente não tinha Cefez nem CRES, era Cefaz e CRAS, tá? Então, ele vai acontecer em setembro de 79, tá? Lembra dessa informação? Vai ser em São Paulo e vai ter por tema Serviço Social e Política Social, organizado pelo Cefaz e pelo CRAS. O caráter do CBAs, né, do Congresso da Virada, vai ser um caráter antidemocrático. Então, antes de propor a virada, né, a gente tinha uma proposta antidemocrática da organização, porque era uma proposta ainda baseada nos moldes da ditadura. A gente tinha uma restrição na participação dos CBAs dos estudantes de serviço social, ficando apenas, gente, 2 estudantes. Veja que absurdo, a limitação da participação dos estudantes. E no próprio Congresso, a gente tinha, no Congresso da Virada, a homenagem, né, do Congresso aos dirigentes da ditadura. Então, a gente via alguns presidentes homenageados, né, no Congresso, tá? Lembra que a gente tinha aqui um posicionamento em favor da ditadura ainda muito influenciado. O conteúdo relativo à temática central, que é serviço social e política social, não tinha uma análise global, ou seja, sem uma análise global e totalizante das políticas sociais. Era uma perspectiva bem tecnicista, tá, da profissão, então a gente não tinha de fato um avanço nessa perspectiva, tá? A gente tinha uma visão muito acrítica, né? Muito pontual. Então, o que é que a gente observa aqui? Eu vou voltar aqui uns slides, porque acabou que ele passou, mas o que é que a gente observa aqui? A gente observa uma postura antidemocrática do Congresso, tá? Que era uma postura de fato que não trazia o pensamento crítico, o processo de democratização, mas reforçava as bases da ditadura. Né? A gente via, até como reforço, né, a essa perspectiva antidemocrática, a gente via pouca participação dos estudantes.
Apenas 2 estudantes, né, podiam participar do encontro, era um encontro brasileiro de caráter nacional e apenas 2 estudantes poderiam participar. A gente via a homenagem a pessoas da ditadura, aos ditadores, né, que era uma característica também que reforçava aí a questão da ditadura, tá? Muito particular daquele momento. Então a gente tinha toda uma organização do encontro que pautava-se e baseava-se no pensamento ditatorial. Então, quando a maioria dessas pessoas que vinham de encontros anteriores, que estavam trazendo uma nova proposta de serviço social, se deparam com um congresso dessa natureza, elas vão propor uma mudança nesse congresso, tá? Que é o que a gente vai, de fato, ver agora. Então, a gente vai ter as mudanças no congresso da virada, tá? No terceiro CBAs. A gente vai ter uma mudança nos homenageados, tá? Então, vai tirar lá os ditadores, ó. Lembra aqui, ó, que quem eram os dirigentes da ditadura que eram homenageados, né? Aqui, os ditadores, eles vão sair e quem passa a ser homenageado, ó, são todos os trabalhadores que lutaram e morreram pelas liberdades democráticas. Então, todos aqueles trabalhadores, certo? Que estavam lá na ditadura, né, que lutaram, muitos foram mortos, né, porque eram perseguidos, porque lutavam em favor da democracia, o Estado ditatorial não aceitava, então esses passam a ser homenageados pelo Congresso. Então a gente já vê uma mudança muito grande no caráter, na visão do Congresso nesse sentido. A gente vai ter alterações significativas aonde? Na programação do Congresso, tanto no conteúdo a ser abordado, como nos componentes das mesas e painéis, tá? Inclusive aqui, ó, a gente vai ter a contribuição de Faleiros, tá? Vicente de Paula Faleiros. Você pode escrever aí, Vicente de Paula Faleiros, tá? Eu vou só colocar Faleiros aqui por conta da minha dificuldade na escrita, tá? Mas vocês podem escrever aí, Vicente de Paula Faleiros, tá? Então, vocês lembrem desse nome, porque às vezes a banca, ela pergunta, Faleiros, ele vai formular uma proposta crítica da discussão de política social. Lembra que esse tema era o tema do CBAs, Serviço Social e Política Social. E Faleiros, ele vai trazer essa proposta crítica em relação ao serviço social, que é um dos teóricos, inclusive, muito conceituados, referências no serviço social até hoje, tá? No campo de política social, no campo da discussão sobre criança e adolescente, na política de criança e adolescente. Tá? Então lembra que Faleiros ele vai trazer essa proposta, tá? Como aqui bem fala, ó, a gente vai ter uma mudança na programação, nos conteúdos que eram abordados e nos componentes da mesa. Lembra que política social antes não era baseada em uma perspectiva global, né? Isso que a gente viu, né? A gente tinha um pensamento, a gente não tinha um pensamento de totalidade da política social, era um pensamento restrito de política social. E a partir, né, dessa nova proposta, a gente vai ter de fato a mudança no pensamento, na abordagem do conteúdo, e Vicente de Paula Faleiros vai ser aí um pensador importante desse período. Então, toma nota de Faleiros, porque a prova já vai cobrar conteúdo pedindo isso, tá? A inclusão de uma mesa final encerrada com os participantes das lideranças sindicais e dos movimentos sociais. Inclusive aqui a gente vai ter, ó, a participação de Lula, né, que naquele momento ele era um líder sindical, né, vinha dessa participação sindical e Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai compor a mesa, tá? Sendo representantes desse sindicalismo. Então, a gente vai tirar toda aquela representação que vinha da ditadura e compor representantes dos trabalhadores no Congresso da Virada. E a gente vai ter, né, um Congresso da Virada que representa a adesão profissional, né, ao pensamento crítico e ao compromisso com a classe dos trabalhadores, sendo um marco para a consolidação do projeto ético-político. Então, o Congresso da Virada, ele vai, de fato, ser uma adesão profissional ao pensamento crítico, ao compromisso com a classe trabalhadora e vai ser um marco com a consolidação do projeto
ético-político, marco para consolidar esse projeto profissional, porque é no Congresso da Virada, gente, que inclusive o serviço social vai dizer, a partir de agora, a gente vai romper com todo aquele conservadorismo, com todo aquele tradicionalismo da profissão e a gente vai aderir a uma nova vertente, que é a vertente crítica, tá? Então, o Congresso da Virada, ele vai ser um marco divisório dentro do movimento de intenção de ruptura, que é o terceiro ciclo do movimento de reconceituação do serviço social. O Congresso da Virada vai representar aí de fato essa intenção de ruptura, né? Ele vai ser de fato esse marco. E a partir dali, quando a profissão diz assim, a partir de hoje, a gente vai romper com esse tradicionalismo, com esse conservadorismo, a gente vai aderir à vertente crítica, especificamente o marxismo, a profissão começa a caminhar e construir novas bases, tá? O exemplo daí é a construção de um novo projeto ético-político, certo? O que é o projeto ético-político? O projeto ético-político é um projeto de intenção profissional, um projeto profissional de intenção ética e política, tá? O que é que a gente tem de marco legal ou de documentos normativos que representam o projeto ético-político? A gente tem o Código de Ética de 93, tá? A gente tem a lei que regulamenta a profissão, a Lei 8.662 de 93, e a gente tem as diretrizes curriculares de 93, tá? O Código de Ética, ele é responsável por normatizar e orientar a conduta profissional dos assistentes sociais. No primeiro momento, a gente vai ter o Código de 86, certo? O primeiro código com adesão ao marxismo é o Código de 86, lembra disso, tá? Depois, esse Código de 86, ele é atualizado. Por quê? Porque ele vai ter alguns equívocos, alguns erros, e ele vai ser atualizado. Então, de 86 em 93, a gente vai atualizar o Código de 86 para romper, para superar esses equívocos. Então, a gente vai ter o código mais atual utilizado, que é o de 93, tá? A lei que regulamenta a profissão, a Lei 8.662 de 93, é a lei que vai normatizar a prática do serviço social e vai tornar o serviço social uma profissão legal no território brasileiro. Então, lá você vai encontrar, inclusive, quem é que pode exercer a função de assistente social, quais são as atribuições, quais são as competências profissionais. Vocês vão ver o que compete ao Cefes, o que compete ao CRES e as penalidades. É uma legislação curtinha, ela só tem 24 artigos, mas ela tem uma importância significativa na construção desse novo projeto profissional. E o outro documento, né, que compõe aí, que representa, né, o projeto ético-político, é as diretrizes curriculares de 1996. As diretrizes curriculares, elas são responsáveis pela formação, por orientar a formação em serviço social. Então, é um documento produzido pelo Conselho Federal, né, de Serviço Social, e ele orienta a formação. Os cursos de graduação e pós-graduação em serviço social devem tomar como referência diretrizes curriculares na composição do fluxograma das disciplinas, dos conteúdos que são abordados, tá? Então, tudo está previsto lá. Então, esses três documentos, eles representam de forma legal, né, de forma informativa o que é esse projeto, tá? Esse projeto ele vai ser construído na profissão a partir de uma nova visão que o serviço social vai ter sobre si, enquanto profissão, né, a visão sobre o serviço social e em relação a fora, em relação à visão lá de fora, da realidade social, a leitura profissional da realidade social. Então, vai ser a partir de uma nova visão, que é a visão marxista. E ali, né, de 79, com o Congresso da Virada, o serviço social vai começar a evoluir, a ter as primeiras publicações, os primeiros livros, tá? Vai se desenvolver os primeiros programas de pós-graduação em serviço social, mestrado, doutorado. Então, a gente vai começar a ter um avanço
científico, acadêmico, né, de consolidação dessas bases teóricas de serviço social. A editora Cortez, né, que passa a ser a editora oficial do serviço social, com as publicações dos livros e conteúdos científicos do serviço social. Inclusive, né, Yamamoto, Maria Yamamoto, ela vai ser de fato uma referência na consolidação desse período, né, desse projeto, com o livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, que a primeira publicação se dá nos anos 80, nessa tentativa de entender a profissão a partir de uma vertente crítica. Então, sua pesquisa e sua produção acadêmica vai ser extremamente revolucionária, né, para o serviço social. Tá? Então, a partir dali, esse novo projeto ele é construído, né, e tenta se consolidar na sociedade brasileira, né, e dentro da profissão. Tá? Então lembra do Congresso da Virada, lembra da data, lembra do tema, lembra que é 79 a data, lembra que foi realizado em São Paulo e lembra que o tema era serviço social e política social, tá? Lembra que o Congresso da Virada virou mesmo, tá? Ele tinha toda uma intenção de vangloriar ditaduras, ditadores, uma perspectiva não democrática e não participativa, e que ele vai virar de posição e de pensamento a partir da nova proposta que é colocada. Então vai homenagear as pessoas, os trabalhadores que morreram em favor da ditadura, vai trazer representantes do movimento sindical e dos movimentos dos trabalhadores, tá? A gente vai ter toda uma nova composição e que a partir dali o serviço social bate o martelo e vai de fato romper com o tradicionalismo e aderir à nova vertente crítica, que é o marxismo, e vai começar, né, a construção de um novo projeto profissional que a gente denomina do projeto ético-político do serviço social. Beleza, gente? Então anota, tá? Toma nota disso aí, pontua, faz mapa mental, não tem medo mesmo, vai com tudo, pega esse conteúdo e sai aí sistematizando ele, que com certeza você consegue gabaritar na prova. Tá bom? Então eu aguardo vocês na próxima aula e bons estudos para vocês!